Estamos de volta com o segundo bloco do seu programa Entrevista Especial, direto de Belém do Pará, da 12ª Feira da Indústria do Pará. Esta feira que iniciou na última quarta-feira e segue até sábado, com mais de 90 expositores que devem passar por aqui pelo menos 25 mil pessoas. Bom, e nesse segundo bloco estamos recebendo a presença do presidente da Companhia das Docas do Pará, o senhor Jorge Ruiz. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, presidente. Bom, falar de Companhia das Docas do Pará é um assunto muito importante, né? Primeiramente, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui e estamos à disposição de vocês. Então, falando de Companhia das Docas, como é que tem se comportado a Companhia das Docas nos últimos anos em se tratando de investimentos? A Companhia Docas do Pará, ela tem um papel relevante na questão do desenvolvimento regional do Estado. Na perspectiva de movimentação de cargas, eu diria que o nosso porto principal, que é o Porto de Vila do Conde, ele se destaca não apenas no cenário regional, como no nacional. Para você ter uma ideia, no momento em que se comenta de uma redução da atividade econômica, o Porto de Vila do Conde, que é a nossa principal unidade portuária, ela cresce a taxas médias de 6% a cada ano. Houve no ano passado um pequeno soluço por conta do problema que houve em Porto Velho, né? Você se lembra que houve uma enchente, né? E essa enchente acabou impactando a movimentação de granéis naquela parte que é movimentada através de Santarém. Afora esse acidente de percurso, normalmente o Porto de Vila do Conde tem apresentado taxas que, no geral, são 50% acima da taxa nacional. Então, do ponto de vista da movimentação, ele está vindo com um desempenho muito bom, acima da média nacional, como de fato é o crescimento no norte. Vocês devem ter percebido que hoje, em termos de investimento, nessa área de influência da Companhia Docas do Pará, tem acontecido os mais importantes investimentos do setor portuário brasileiro. Os terminais, né, que já se instalaram na área de influência da Companhia Docas do Pará, representam os principais players do agronegócio do Brasil e do mundo. Então, os últimos 3, 4 anos, ele tem experimentado um boom nos investimentos no setor. E ontem tivemos a boa notícia, né, de que o programa de arrendamentos do governo federal foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União, o que nos traz uma imensa perspectiva de investimento. Para você ter uma ideia, somente com as áreas dos projetos Greenfield que nós temos, ou seja, aqueles projetos que nascem do zero, né, nós temos uma perspectiva de 3,5 bilhões de reais. Essa onda de investimentos, né, que deve ser uma segunda onda, porque a primeira onda já foi dos terminais privados, ela deverá gerar algo em torno de 50 milhões de toneladas a mais no nível de movimentação de cargas. Hoje, a Companhia Docas do Pará, ela movimenta algo entre 22 e 25 milhões de toneladas ano, sendo que o Porto de Vila do Conde responde por aproximadamente 70% dessa movimentação. Então, veja vocês, nós estamos falando de triplicar a movimentação de cargas num espaço de 5 a 6 anos. Os investimentos começariam a partir de quando? Normalmente, você tem um ciclo de investimentos que é precedido por um ciclo mais burocrático, que é a parte de editais, que já estão prontos, aprovados pelo TCU. Então, eu calculo que no segundo semestre desse exercício, após algum ajuste que a Secretaria de Portos e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários vierem realizar, eu calculo que na segunda metade do segundo semestre, esses processos licitatórios eles possam estar concluídos. Portanto, a partir de 2016, você pode considerar o início efetivo dos investimentos naquele ciclo já conhecido de 2 a 3 anos, porque são grandes investimentos, né? Então, nos próximos 5 a 6 anos, na região norte, e especificamente no Pará, na área de influência da Companhia Docas do Pará,
as perspectivas são as melhores possíveis, né, no cenário brasileiro. Sendo um grande apoio para toda a logística envolvida, né? Com certeza. Eu costumo conversar, por exemplo, com um dos players, que são os operadores portuários, dizendo para eles, olha, você tem que se preparar também, porque há um problema quando você não tem demanda, mas também há um problema quando você tem demanda e você não tem as condições para atender, né? Acho que é um conjunto, né, presidente? Todo mundo tem que se preparar. Veja você que o business de infraestrutura, que é do que nós estamos falando, né, é um negócio interinstitucional. Então, para você poder ter uma tonelada exportada para o mercado exterior, atrás disso você tem N intervenientes. Você tem desde a autoridade portuária, a autoridade marítima, Polícia Federal, Vigiagro, Anvisa e assim por diante. Então é todo um complexo. Então o negócio, tanto portuário como de infraestrutura em geral, né, é um negócio que ele demanda a confluência de diversos atores, né? E por isso que o diálogo, né, é uma questão fundamental no nosso setor, né? Independentemente de tendências, independentemente, né, de colorações, o que importa é o Brasil, né? Exatamente isso. Falando em diálogo, a Companhia Docas tem mantido esse diálogo, seja com todas as categorias, desde o médio ao pequeno, porque todo mundo está envolvido, né? E acaba gerando milhões, né, de reais para o Estado do Pará. Com certeza. Eu vou lhe colocar um exemplo, tanto do lado, do ponto de vista do capital quanto do trabalho. Nós temos dialogado direto, né, com todos os intervenientes, atendido quando possível, quando é correto, do campo do trabalho. E no campo do capital, por exemplo, eu colocaria para você um grande feito que nós tivemos nesses últimos meses, que foi a alteração da poligonal do porto. Para quem não sabe, porque é um tema assim um pouco meio esotérico até, né, dependendo do público, a poligonal é aquela linha que delimita o território do porto. Então o que é que ocorria? Muitos investidores, muitos empresários, né, detinham as suas propriedades dentro desse polígono que pertencia ao porto, e ali você gerava uma incerteza de investimento. Por quê? Porque ali não sabia as regras a que deveria se submeter. Nós alteramos essa poligonal de acordo comum com os empresários, levamos para Brasília e o resultado foi fantástico. E as regras são fundamentais para poder manter a ordem e, claro, tendo em vista o crescimento de tudo, né? Com certeza, ou seja, o estabelecimento das regras e a manutenção, principalmente, são fundamentais nesse negócio. Agora, vocês estão presentes aqui na 12ª-feira, né? O que trouxeram para o stand? Isto já é uma tradição nesta feira, né? A participação da Companhia Docas do Pará. Como nós temos uma inter-relação muito forte com o setor industrial, porque, veja bem, nós recebemos insumos e exportamos produtos. Então a relação com o setor industrial é total, né, de colaboração. E nós estamos sempre presentes para estimular esse diálogo, esse relacionamento e criar maiores oportunidades de negócios. Nós agradecemos muito a sua entrevista, tá certo? O Amazonsat sempre estará aqui presente para o que for necessário, ok? Estaremos sempre à disposição e contem com a gente. Bom, vamos encerrando esse segundo bloco do seu programa Entrevista Especial, mas não sai daí porque voltamos já já.